A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje estaremos lendo o capítulo 7. Rompendo com a inércia e avançando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Um dos grandes problemas que remonta à igreja primitiva é o dos cristãos estáticos. O cristão estático é o atraso em seu progresso espiritual. Esse é um problema que também precisamos enfrentar hoje na igreja cristã. O grande desafio é como conseguir que tais cristãos se interessem e se tornem mais que crentes do tipo mediano que vemos em toda parte. Assim, muitos cristãos são estáticos ou estão tornando-se estáticos na experiência cristã. O apóstolo Paulo disse, abre aspas, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Fecha aspas. Gálatas 5:7. Assim, o progresso espiritual é interrompido, freado e não vai a lugar nenhum. É estático. Junto com isso, há uma falta de dinâmica moral que todo cristão deve conhecer. Creio que se prestássemos atenção, ouviríamos Deus dizer, abre aspas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, fecha aspas. Apocalipse 2:7. Se pudéssemos ouvir o que o Espírito está dizendo hoje, ouviríamos. Abre aspas. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Creio sinceramente que vamos ouvir o Espírito de Deus dizer, abre aspas, avancemos até a perfeição, fecha aspas. Vamos seguir além do arrependimento dos pecados passados, além do perdão e da purificação, além da concessão da vida divina. Vamos primeiro ter certeza de que esses pontos estão estabelecidos com absoluta segurança. Não pode haver vida mais profunda antes que primeiro seja estabelecida a vida. Não se pode fazer nenhum progresso no caminho até estarmos no caminho. Não pode ocorrer nenhum crescimento antes do novo nascimento. Todos os esforços rumo à vida mais profunda, à vida crucificada, só trarão desapontamento a menos que tenhamos resolvido as questões relativas ao arrependimento de obras mortas, ao perdão dos pecados, à recepção da luz divina e à conversão. Quero esmiuçar para você duas exigências muito importantes da vida crucificada. Esses dois elementos serão de grande ajuda no rompimento da condição estática. Primeiro, viver a vida crucificada implica abandonar completamente o mundo. Segundo, a vida crucificada significa voltar-se totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a ênfase da Bíblia nos dois testamentos, Antigo e Novo, e a fórmula padrão que chegou a nós dos primeiros dias da Igreja. Você a encontrará escrita nos grandes hinos da igreja e nos grandes livros devocionais que atravessaram os anos. Esses dois fatores são necessários para o cristão que deseja prosseguir e romper a condição estática da própria vida, para tornar-se um cristão que cresce, movimenta-se, progride e é dinâmico. Abandonando completamente o mundo. É inteiramente possível ser religioso, ir à igreja todo domingo e ainda não ter abandonado de modo algum o mundo. A prova é que você pode encontrar cristãos professos em qualquer lugar onde encontra não cristãos. Quero ser o mais liberal e justo possível nisso. Suponho que há lugares em que você não encontrará um homem afirmando ser cristão. Não sei se entre os criminosos que habitualmente destroem seus rivais, tirando-os do lugar onde estão e atirando neles, você encontrará ou não algum cristão professo. Sei, porém, que certos criminosos, ao morrerem, baleados ou de qualquer outro jeito, foram ouvidos murmurando algo sobre terem fé em Deus, e suponho que pensaram ter sido escoltados para o reino de Deus. Alguns, porém, fazem muito esforço para colocar esses homens sanguinários no reino de Deus, sem salvação,
sem bênção, sem perdão. Homens que nem têm tempo de dizer, abre aspas, Deus tem misericórdia de mim, pecador, fecha aspas. As pessoas tentam colocá-los no céu simplesmente realizando um culto religioso ou dizendo que o criminoso pertencia a essa ou aquela religião. Lembro-me de um jovem assassino sentenciado à morte na cadeira elétrica na prisão do condado de Cook. Sua morte havia sido marcada para certo dia, mas a data foi alterada porque caía, originalmente, num feriado da religião dele. Não queriam matá-lo num dia santo para ele. Assim, trocaram um dia de sua morte para honrar o feriado religioso. Dessa forma, você encontrará cristãos, ou alguns que alegam ser cristãos, em quase todo lugar. Não se inventou nenhum esporte violento ou agressivo o suficiente para não encontrarmos cristãos por perto assistindo, com o Novo Testamento no bolso da calça. Acho que não existe em nenhum lugar algum prazer mundano em que você não encontre um participante cristão. É possível ser religioso e não abandonar o mundo. É possível abandonar o mundo no corpo, sem nunca abandonar no espírito. É possível abandonar o mundo exteriormente e ainda ser mundano por dentro. Mas ninguém pode ser cristão no sentido correto da palavra sem ter abandonado o mundo. Freiras isoladas. A situação entre as freiras é exatamente essa: abandonar o mundo e voltar-se totalmente para Cristo, mas não para todas elas. Não digo isso por ser protestante, mas porque li o que as freiras dizem a respeito de si mesmas. Grandes almas cristãs tentaram reformar freiras no século XIII e conseguir que fossem na vida interior o que eram na vida exterior, visível. Elas foram escondidas do mundo e tiveram o corpo vestido de certo modo, para mostrar que eram separadas do mundo. Mas algumas dessas grandes almas declararam que essas mesmas pessoas que se separaram do mundo eram mais mundanas que algumas que não haviam se separado. Grandes autores devocionais empenharam-se para despertar a igreja da época deles para que as freiras pudessem ser por dentro o que professavam ser exteriormente. Um desses autores foi Walter Wilton, que viveu 200 anos antes do nascimento de Lutero, de modo que ele nunca ouviu falar sobre o protestantismo ou a reforma. Mas esse cristão inglês tinha tanta fé que escreveu uma série de cartas para as freiras de certo convento e as alertou quanto a esse exato problema. A série de cartas é chamada A Escala da Perfeição. É um livro mais que maravilhoso. O capítulo de abertura é dedicado a esse assunto. Wilton desafia as irmãs a viverem no interior o que aparentam no exterior. Em essência, ele diz, abre aspas, vocês saíram do mundo e fecharam a porta sobre si mesmas para vestirem certos trajes que indicam que estão separadas do mundo. Agora cuidem para não levar o mundo com vocês para dentro do convento e serem tão mundanas como eram quando andavam pelas ruas. Lembre-se de que é o abandono do mundo no seu coração o que as faz deixarem de ser mundanas. Fecha aspas. Wilton alerta com urgência que é inteiramente possível vestir o hábito de freira, viver no convento e ainda ser mundana por dentro. É possível abandonar o mundo no corpo, mas não no espírito. Nunca é possível, porém, abandonar o mundo em espírito se ele não é abandonado na prática. Satisfação incerta. É necessário mencionar isso porque alguns cristãos supostamente liberais fariam quase tudo o que qualquer um faria. Percebi que tudo o que você precisa fazer é acrescentar, abre aspas, para Deus, fecha aspas, ou, abre aspas, para Jesus, fecha aspas. Alguma coisa e vejam só, aquilo que a igreja vem repudiando e cristãos sinceros abandonaram há anos, torna-se repentinamente santificado. Abre aspas, estou fazendo isso para Deus, fecha aspas. Abre aspas, estou fazendo isso para Jesus, fecha aspas. Basta você colocar essas frases propositivas ao final e algo que nunca foi considerado correto pela igreja ao longo de gerações, de repente parece certo. Essa atitude domina quase tudo o que o mundo já fez. Um dia desses, ainda vou ouvir falar da associação dos barman cristãos que estão fazendo, abre aspas, fazendo isso para Jesus, fecha aspas. Ah, não somos como o mundo. Não estamos servindo esse veneno só em nosso nome.
Antes de aceitar Cristo, costumávamos fazer isso para nós mesmos e pelo dinheiro que ganhávamos, mas agora estamos fazendo isso para Jesus. Fecha aspas. A situação não chegou tão longe ainda, mas é questão de tempo. Estamos a caminho. Tudo o que precisamos fazer é esperar um pouco e acabaremos santificando quase tudo, dizendo que o estamos fazendo para Jesus. Aviso que você não pode fazer para Jesus algo que ele mesmo não faria. Você não pode fazer por Deus algo que o próprio Deus proibiu e contra o qual voltou os cânones do julgamento. A única coisa que posso fazer para Deus é aquilo que é santo como ele. E a única coisa que posso fazer por Jesus é o que Jesus consentiu, permitiu e ordenou que eu fizesse. Mas é contraditório viver como o mundo e dizer, abre aspas, estou separado do mundo em espírito, e não preciso separar-me do mundo porque estou separado em espírito, fecha aspas. Sei de onde veio essa ideia. Se você aspirasse um pouco, qual seria o cheiro? Enxofre. Porque essa declaração vem do inferno e certamente pertence a ele, não à Igreja de Cristo. Não é possível abandonar o mundo em seu espírito e não abandoná-lo na realidade. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer. Alguns exemplos bíblicos. Considere Noé. Deus disse a Noé, abre aspas, vou destruir o mundo. Faça uma arca para mim, faça com madeira de cipreste. Fecha aspas. Gênesis 6, 13 e 14. Noé obedeceu. Agora suponha que eu tivesse pregado sobre a separação do mundo e dissesse a Noé, abre aspas, Noé, você não acha que deve entrar na arca? Fecha aspas. Abre aspas. Por quê? Fecha aspas. Perguntaria Noé. Abre aspas. Essa ideia é ultrapassada. Afinal, o que é o mundo? Fecha aspas. A igreja atual não consegue concordar sobre o significado, entre aspas, o mundo. De acordo com o ensino moderno, abre aspas, sou separado do mundo em meu coração, mas vou permanecer aqui mesmo na terra e dormir sobre arbustos e comer das árvores e viver como as outras pessoas. Mas não serei do mundo porque estou separado no meu coração. Fecha aspas. O que teria acontecido a Noé se tivesse essa atitude? Logo estaria soltando bolhas. Quando as fontes do grande abismo se abrissem, a chuva descesse e o dilúvio cobrisse o topo das montanhas. O corpo de Noé teria flutuado e afundado junto com o resto. Entretanto, Noé sabia que abandonar o mundo significava abandonar o mundo. A Bíblia diz que ele foi para a arca e Deus fechou a porta. Gênesis 7,16. Agora considere Abraão. Deus disse a ele, abre aspas, saia da sua terra, do meio dos seus, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Fecha aspas. Gênesis 12:1. Abraão poderia ter dito, abre aspas, recebi um chamado de Deus para abandonar o meu país e o meu povo e seguir para outra terra. Mas não acho que devo entender isso literalmente. Acho que significa abandonar no espírito. Então vou viver aqui mesmo em Ur dos Caldeus e seguirei para a Terra Santa em espírito. Fecha aspas. Ridículo. Abraão teve de sair do país de fato e então partiu com Ló e sua família. Ele teve de abandonar um lugar para entrar em outro. Tome Ló como outro exemplo. Ló finalmente chegou a Sodoma e ele se tornou oficial da cidade. Os anjos vieram a ele e disseram, abre aspas, fuja por amor à vida, não olhe para trás. Fecha aspas, Gênesis 19:17. Ló poderia ter dito, abre aspas, vamos fazer um painel de discussão sobre fuja por amor à vida e não olhe para trás. Qual o significado disso? Fecha aspas. Estando envolvido na discussão, debatendo o assunto, o fogo teria caído e destruído Sodoma e Ló, junto com o restante. Mas Ló sabia que, entre aspas, fuja por amor à vida, significava sair de Sodoma e permanecer fora, pois o fogo estava chegando. A comunidade cristã. Quando os primeiros cristãos ouviram que o amor ao mundo e às coisas do mundo significava que eles não amavam a Deus, não discutiram sobre o significado de mundo, entre aspas, ou até onde poderiam chegar sem deixar de agradar a Deus. Eles saíram do mundo, eles se separaram completamente de tudo o que tinha o espírito do mundo. Como resultado, fizeram recair sobre a própria cabeça
a fúria do mundo. O mundo daquela época ainda existe hoje. O grande Deus onipotente, cedo ou tarde, confirmará essa verdade, mas o mundo agora não é diferente de quando crucificaram Jesus e martirizaram os primeiros cristãos. É o mesmo mundo. Adão sempre é Adão, não importa onde você o encontre, e ele nunca muda. O motivo pelo qual nos damos tão bem com o mundo é que comprometemos a nossa posição e permitimos que ele nos conduza, enquanto temos pouca permissão para conduzir o mundo. O resultado é que bem poucos entre nós estão, de algum modo, incomodados com o mundo. O que a igreja precisa temer é tornar-se aceita na comunidade. Uma igreja aceita pela comunidade mundana jamais é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que esteja cheia do Espírito Santo, separada do mundo e andando com Deus, jamais será aceita por alguma comunidade mundana. Ela sempre será considerada excêntrica. Podem estabelecer leis para nos proteger e a civilização pode ser tal que os cristãos não sejam fisicamente atacados, mas os cristãos crucificados serão considerados um tanto divergentes do que os considera normal. Já se sugeriu que todo cristão deveria entrar num traje espacial, voar alto e ficar o mais longe possível da Terra. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há um mundo que não é um mundo a que Deus se refere quando diz, abre aspas, não amem o mundo, abandonem, entre aspas, entre parênteses. Você precisa trabalhar e viver bem. Você precisa trabalhar e viver. Irmãs, eu vou repetir esse parágrafo. Já se sugeriu que todo cristão deveria entrar num traje espacial, voar alto e ficar o mais longe possível da Terra. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há um mundo que não é um mundo que Deus se refere quando diz, abre aspas, não ame, entre parênteses, abandonem o mundo, fecha aspas. Você precisa trabalhar e viver, beber e dormir, tomar banho e crescer, gerar descendentes e criar seus filhos no mundo que Deus criou. Não é a esse mundo que me refiro. O mundo que precisamos abandonar é aquele que se organiza e se preenche de incredulidade, o mundo que passa a se divertir, a se edificar sobre dúvidas, incredulidade e justiça própria. Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Não há contradição aqui no que estou dizendo. Há uma distinção entre aquela parte do mundo que é dada por Deus, na qual os cristãos plantam, colhem, semeiam, trabalham e vivem, seguindo os mandamentos de Deus. Deus queria que assim fosse, e isso não é, entre aspas, mundanismo. Mundanismo é a soberba da vida e o desejo daquilo que os olhos veem e o anseio da alma ambiciosa por posições e por tudo o que o mundo faz em razão do pecado que existe nele. Isso inclui tudo o que é o mundo que transborda em milhares de coisas que a igreja tradicionalmente rejeita. Volte-se totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Assim, o primeiro passo é abandonar completamente o mundo, que é todo negativo, e voltar as costas para ele. Ao fazê-lo, você se volta para o Senhor Jesus Cristo, que é todo positivo. É impossível ter um positivo sem um negativo. A bateria do seu automóvel tem positivo e negativo. Se fosse 100% positiva, não funcionaria. E se fosse 100% negativa, também não funcionaria. É preciso haver um equilíbrio de positivo com negativo. Aos que querem pregar todos os positivos, mas os positivos não existem sem os negativos. Há também os que querem pregar só os negativos, uma lista de todas as coisas que você não pode fazer. Mas você não pode ter o amor sem o ódio. Você não pode ter a luz sem a escuridão. Um segue o outro. Se devo seguir inteiramente o Senhor Jesus Cristo, preciso abandonar tudo que é contrário a ele. O seguir é contingente ao abandonar. O positivo deve ser equilibrado com o negativo. É isso que define viver a vida crucificada, não a mudança completa de direção. Isso é negativo. Você pode abandonar o mundo, parar de jogar, parar de beber, parar de fumar, parar de viver para o mundo, parar de ir a qualquer lugar de prazeres mundanos, parar de dançar. Você pode parar com todos esses negativos e não ter condições de participar de nenhuma vida de qualquer tipo. Mas esses negativos são necessários para que possa haver o positivo. O positivo é que você se volta para Jesus Cristo. Isso é o que dá poder e autoridade e a profunda satisfação de, abre aspas, alegria indizível e gloriosa, fecha aspas, 1 Pedro 1,8. O negativo jamais pode brilhar.
O negativo nunca pode ser musical. O negativo nunca pode ser fragrante. Um homem pode viver numa caverna, deixando tudo para trás, com grande desgosto, com o tempo no vácuo. Pode escapar para a floresta, viver numa caverna e mesmo assim não ter nenhum poder, nenhum brilho de alegria, nenhuma glória interior. Isso só ocorre quando se volta para Jesus Cristo. E os dois podem ocorrer num ato. Se estou voltando para o norte e Deus ordena que eu me volte para o sul, posso fazer isso com um movimento simples. Assim, quando Deus diz para você abandonar o mundo e voltar-se para Cristo, isso pode ser feito com um movimento, um ato livre e fácil. O ato de deixar o mundo é o meu ato de voltar-me para Cristo. Nem sempre ocorre desse jeito, mas pode ocorrer. Suponha que alguém tivesse grande poder e decidisse fazer algo com as trevas. Suponha que esse alguém tivesse uma porção de duendes ou anjos ou algo assim sob seu comando e dissesse, abre aspas, estou cansado dessa escuridão. Quero que vocês livrem os céus da escuridão. Fecha aspas. Suponha que ele tivesse 1.000, 1 milhão ou 10 milhões de duendes ou algum outro tipo de ser imaginário, com vassouras e as criaturas varressem dos céus todas as trevas. Ainda estaria escuro. É só esperar o sol nascer. O nascer do sol fará o que toda a varredura dos céus jamais conseguirá fazer. É só esperar o sol. É tudo. Imagine um jovem que não bebe um refrigerante porque a bebida é mundana. Aí ele senta perto do balcão de refrigerantes e fica perturbado com uma garrafa de soda na frente dele e reclama que se sente um tanto mundano. Bem, ele é só um infeliz. Nunca vi um cristão feliz que ainda assim tivesse escrúpulos com relação ao mundo ou estivesse preocupado com ele. Nunca. Também nunca vi um cristão feliz que ainda assim não fosse tomado por Jesus Cristo, o Senhor. O sol nasce e a escuridão vai embora. Nenhuma criatura no universo pode limpar toda a escuridão dos céus. Só o sol pode fazer isso. Quando o sol nasce de manhã, quebra a escuridão. As nuvens fogem e as sombras desaparecem. Assim, quando nos voltamos de todo o coração para Jesus Cristo, nosso Senhor, encontramos a vida mais profunda, a vida crucificada. Encontramos nele o poder para amadurecer e a satisfação e a, entre aspas, alegria indizível e gloriosa. Quando voltamos os nossos olhos para o Filho de Deus e o nosso coração é tomado pela pessoa dele, cada instrumento dentro do nosso coração musical soa e a música começa. Então desponta a radiação e, como Pedro disse, abre aspas, exultamos com alegria indizível e gloriosa, fecha aspas. É isso que quero dizer com voltar-se para a vida crucificada. Esses dois atos podem ser realizados de uma só vez. Deixe o mundo e volte-se para Cristo. E todas as coisas naturais, como por exemplo, comer, beber, comprar, vender, casar, todas as coisas que Deus criou para serem feitas e não são do espírito do mundo, mas são naturais e de Deus, serão santificadas. Elas se tornarão combustível para o fogo do altar de Deus. Assim, as coisas comuns que consideramos seculares já não serão seculares para nós. As coisas mundanas já não serão mundanas, mas celestiais. O ato mais comum pode ser realizado para a glória de Deus quando damos as costas para o mundo e os modos do mundo e contemplamos a face do Filho de Deus. O sol brilhará e nem todos os duendes do inferno conseguirão apagar sua luz. O inferno pode enviar uma legião de demônios para apagar a luz solar, e eles poderiam seguir desesperadamente o sol em torno da Terra e jamais seriam bem-sucedidos na tarefa de manter seus raios longe da Terra, porque quando o sol brilha sobre a Terra, há raios de sol. Assim, o inferno não consegue destruir a Terra ou interromper a felicidade espiritual de sua visão da face de Jesus. Somos tão livres quanto o Filho da Justiça. Abre aspas, trazendo cura em suas asas. Fecha aspas. Malaquias 4:2. Você vai dar as costas para o mundo e voltar-se totalmente para Cristo? Isso romperá para sempre a condição de ser um cristão estático. Todo teu, Senhor, eu quero ser. Todo teu, Alfred C. Snide, 1884-1961. Todo teu, Senhor, eu quero ser. Todo entregue, Senhor, a ti. Depois de tudo no altar deixar, toda entrega fazer. Tu pagaste meu resgate.
eu me apresento a ti. Todo teu, vida, tempo e tudo. Tudo que me deste ao teu chamado. Fala para mim uma palavra, grato te seguirei. Agora e eternamente obedecerei a meu Senhor. Todo teu, prata e ouro, teu, quem me deu riquezas indizíveis. Tudo pertence a ti, pois me compraste, para ainda mais teu ser, Jesus meu Senhor. Todo teu, Senhor, sou teu. Todo teu, Salvador divino. Vive tua vida em mim, toda a plenitude habita em ti. Não eu, mas Cristo em mim. Tudo, em tudo, Cristo. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 7.